Obrigada. Galera, eu vou deixar mais 5 minutinhos para vocês terminarem de copiar. Tá. Ô, Miguel, senta ali, por favor. Richard, vira pra frente. João Pedro. João, agora o recreio acabou. Agora é silêncio, tá? Ah, não, Miguel! Não! Já tô triste. Eu quero ir no shopping, só que no shopping tem mais dinheiro. Não. Eu vou atrás, se tu não quiser, não. Mas isso só. Vai dar tudo nessa nada pra caramba. Eu vou puxar pra curtir o ar-condicionado nesse calor. Pedro. Netinho. Vamos fazer o seguinte. Pedro. Miguel, olha só! Miguel, senta ali. Então, o tempo inteiro passando pra lá e pra cá. Senta ali agora. Gente, para que coisa de criança! Senta aí. Se não voltar mais uma vez, vai subir. Parem. Chega. O importante é que pegaram e te entregaram. As duas estão legais. Qual é a sua, amigo? Qual é a sua? Ah, as duas estão legais. Você fica me colocando numa situação difícil, colocando eu contra eu. Eu tenho que decidir. Já dizia o saudoso Paulo Gustavo, colocando eu contra eu. Eu adoro quando ele falava isso. Adotei pra mim. No último. Aos que já terminaram de copiar, a gente vai abrir aí o livro na página 366. Não me fala. 366. Não. 3.
João Pedro. Hoje tá danado, hein? Isso é o que ele fala, né? Segundo, vozes da cabeça dele. Fonte, vozes da cabeça de João Pedro. Já a minha professora, às vezes é chamada de João Pedro e começa a falar sozinho. É. Não, Pedro. Ele acha que eu estou dormindo, mas eu estou chutando. Não, mas que dia eu não falo nada. Podemos começar a explicar a matéria. 366. Pessoal de casa, vocês já acabaram de copiar? Pedro? Sim. Então, olha só, lá na página 366, a gente vai começar a falar, então, sobre os aspectos, os pontos finais da região sul. Na semana passada, nós falamos sobre os aspectos naturais, sobre clima, hidrografia. Olha só, quem estiver falando junto comigo vai vir aqui na frente explicar para tudo. Vai sentar aqui no meu lugar e vai explicar. Não vou ficar falando mais alto por causa disso, não. Nós falamos sobre clima, vegetação, a gente falou sobre a hidrografia, a gente viu aí a usina hidrelétrica de Itaipu, a gente falou um pouquinho sobre os aspectos físicos. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos socioeconômicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a população da região sul, que tem uma característica marcante de todas as regiões brasileiras. É a região que se tem o maior número de imigrantes europeus. E por que será? O clima. O clima será que foi um fator determinante? Sim, ele vai arrumar um clima, nós vamos um clima frio também. A migração. A imigração foi estimulada pelo governo brasileiro e eles se adaptaram ao clima. Mas imaginem bem, né, se chegar num país com uma língua totalmente diferente, o clima era mais ameno do que na Europa, assim, de todo o Brasil é o clima mais ameno, mas, entretanto, ainda é bem diferente, porque muitos vieram de países que no inverno realmente é muito, muito frio, mas que conseguiram, a trancos e barrancos, se adaptarem ao nosso território. Mas antes da chegada desses imigrantes, que ocorreu somente no século XIX, a gente vai ter uma população formada por grupos indígenas, fugindo do litoral e da ocupação do colonizador português. Né? A gente só vai ter esse território da região sul sendo agregado ao nosso território no ano de 1750, após a assinatura do Tratado de Madrid, porque até então essa parte do território pertencia à Espanha. Só que os portugueses começaram a enviar para estas terras os jesuítas, através das missões, com o intuito de catequizar aquela população que ali vivia. Então, os jesuítas instalaram ali as missões com esse intuito, de catequizar os índios ali daquela região sul. Mas óbvio que não era só isso, era também você ganhar território, você ocupar uma nova área, tá? Junto desses jesuítas, depois chegaram também os bandeirantes, com aquelas bandeiras, aquelas expedições em busca de ouro, em busca de metais preciosos. E assim foi acontecendo, então, a ocupação da nossa região sul. Bom, a gente só vai ter um número maior, uma entrada maior de imigrantes no século XIX, quando o governo brasileiro vai lá no exterior fazer propaganda do nosso país, a fim de colonizar aquela área, a fim
de proteger e resguardá-la de algum invasor, de que algum outro país pudesse vir aqui e tentar conquistar aquela terra. Então, eles começaram a estimular a vida dessas pessoas e assim eles vieram. Muitas famílias, e como eu falei para vocês, quando chegaram aqui, não encontraram facilidades. Porque imaginem bem, lá no século XIX, o país essencialmente agrário, totalmente sem infraestrutura, começando o desenvolvimento de infraestrutura, construção de cidades, de ferrovias, vilas ainda sendo formadas. Essas pessoas chegaram aqui e começaram a criar os núcleos familiares. Por isso que é muito comum ainda na região sul as atividades agrícolas serem predominantemente familiares, passando de pai para filho aquelas terras e também os cultivos agrícolas. Ainda é muito comum, é a única região do país onde a gente observa um número maior de propriedades familiares. Diferentemente do Centro-Oeste, que a gente tem aquelas grandes produções dos grandes latifundiários, certo? Então, essa região foi sendo acrescentada da população formada de imigrantes europeus, italianos, alemães, que a gente tem lá também, poloneses. E aí, deixaram muitas marcas da sua cultura no nosso país. Eu lembro que eu até perguntei a vocês, né, se alguém já tinha ido no sul, foi você que falou, né, que foi. Algumas cidades do sul, parece que você está num cantinho da Europa, porque as construções, né, dos prédios, das casas, todos remetem à construção do país de origem deles. E eles preservam bem, eles fazem questão de preservarem essa cultura ainda naquela população e passar de pai para filho. Isso é bem bacana, né? O costume deles também. E muitos deles já fazem parte da nossa cultura, né? Vocês podem citar alguma coisa que está na nossa cultura brasileira e que veio dos europeus? Gente, A religião. A religião, a nossa língua portuguesa, a religião, eles trouxeram o catolicismo, o que mais? Alguns alimentos. Roupas, culinária, festas típicas também deles, que acabaram trazendo para nós e que a gente utiliza normalmente na nossa cultura brasileira. Então, assim, é muito importante essa relação com esses imigrantes. Hoje a região sul conta com um pouco mais de 27 milhões de habitantes. Gente, é a região onde a população brasileira, podemos dizer assim, tem os melhores indicadores sociais. Tá? A qualidade de vida da região sul, de maneira geral, é muito boa, é a melhor de todas. Mesmo a sudeste sendo a mais desenvolvida, a mais rica, né? A mais industrializada, mas é no sul onde a população ela tem acesso aos melhores indicadores aí sociais do nosso país. Fala. O sul é onde tem mais mistura assim, mais Mistura de cultura no sul? europeia. É ali onde a gente tem um predomínio. Tá? Bom, e aí com isso, eles vão começar a desenvolver a economia da região sul, porque eles vão desenvolver uma agricultura familiar, nós vamos ter trabalhadores com renda, e essa renda vai permitir que se tenha ali na região um mercado consumidor. As pessoas vão ter poder de compra. E a região sul vai começar a se desenvolver nesse espaço. No século XX, a gente vai ter uma mudança drástica nessa relação. A partir da década de 70, a gente vai começar a observar intensos fluxos migratórios do sul para outras regiões brasileiras. Ué, professora, os melhores dados socioeconômicos estão aqui no sul? As pessoas estão migrando? Sim. O governo brasileiro, novamente, vai estabelecer políticas de incentivo
de ocupação de outras áreas. Que áreas? Região centro-oeste, região norte. Nós vamos ter o crescimento do que nós chamamos de fronteiras agrícolas. Áreas que antes eram reservas, eram florestas, que estão sendo substituídas, vulgo, desmatadas, né? Para o crescimento de atividades agrícolas. Então, a gente vai ter isso, sulistas saindo dali, indo para o centro-oeste e indo para o norte, em busca, logicamente, de facilidades. Eles não iam sair de uma cidade onde eles tinham aí uma qualidade de vida melhor sem ter nada em troca. O governo brasileiro ofereceu incentivos fiscais, terras mais baratas, entende? Para que eles fizessem uma nova vida nessas duas regiões, tá? Então, a gente vai ter um fluxo de saída de pessoas durante esse período aí. Por quê? Além do incentivo governamental, a gente vai ter também o crescimento da mecanização da agricultura. Como a gente está falando de uma região onde você ainda é muito forte a questão das propriedades familiares agrícolas, com a mecanização da agricultura, a gente tem uma redução drástica do número de pessoas que trabalham no campo. E as pessoas vão acabar buscando trabalho nas cidades ou até em outras regiões também. Então, o processo de urbanização do Sul, ele vem do século XX, da segunda metade do século XX, de maneira mais intensa, tá? Com o processo de mecanização da agricultura, ok? Bom, em relação à economia, a gente tem aqui como as principais atividades da região Sul a agropecuária e a indústria. Então, a gente tem ali na região Sul o gado bovino, suíno, com grande expressividade. A gente tem ali cultura do trigo, do milho também na região, com certa expressividade. E as atividades industriais nos ramos ligados à metalurgia, nos ramos ligados à indústria alimentícia, têxtil, com certo grau de desenvolvimento na região e que acabam levando aí o crescimento da economia da região Sul. Vamos abrir aqui agora o livro na página 368. Vocês vão grifar aí, no primeiro parágrafo, a primeira parte da frase, Isabela, página 368. A mecanização do campo, a partir da década de 70, levou muitos trabalhadores rurais a migrarem para as cidades, só até cidades. Só até cidades. A primeira frase, até a primeira vírgula. Depois, aonde nós temos aqui migrações que partiram do sul, vocês vão grifar, primeiro parágrafo. Na década de 70 e nas que se seguiram, trabalhadores de diversas partes do Brasil se dirigiram para novas áreas que recebiam incentivos do governo. Aí você pula essa parte que está em parêntese e vai voltar a grifar para a ampliação da agropecuária até a fronteira agrícola. Achou, Pedro? Não? Página 368. Lá no primeiro parágrafo, lá na população, você vai grifar mecanização do campo até as cidades. Depois, migrações que partiram do sul, você vai grifar na década de 70 até governo. Depois, continuando na mesma frase, para a ampliação da agropecuária até fronteira agrícola. Página 369. Vocês vão grifar a primeira frase lá de cima, até a primeira vírgula.
Grande parte da população do Sul vive em áreas urbanas. No segundo parágrafo, as áreas mais urbanizadas são também as mais industrializadas. Olhem bem nesse mapa da distribuição da população aí, gente. Quais são as áreas aí mais populosas, mais povoadas? As capitais. As capitais. Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e algumas cidades. Tubarão, Maringá. Eu já fui lá em Tubarão. Fica do lado de Laguna. Itajaí também, ó. Então, são as áreas mais comerciais, as áreas onde a gente tem um predomínio de atividades industriais. E aí a gente vai ter o maior número da população, lógico. E no mapa aqui eu não sei, então só olhando no outro mapa. Esse mapa aqui, não sei. Terceiro parágrafo, a população do Sul se beneficia, aí é o parágrafo todo, até a mortalidade. Grifaram? Agora na página 373. Sim. 373. Vocês vão grifar no primeiro parágrafo a agropecuária e a indústria. Vocês vão seguir até a palavra diversificada. A agropecuária e a indústria até é bastante diversificada. Tá chatinho isso toda hora querendo entrar, né? Mas não é. Se eu fosse aluno, eu iria ligar para a coordenação, para a escola, para avisar, não? Aceita e pergunta quem é. Eu não. Uma hora. Mas aí se é aluno, tinha que ligar, olha, não estão me aceitando, eu sou aluno tal, estou no login de tal. Mas às vezes vai, não foi. Eu não tenho muita escola. Minha mãe trabalhando como escola na escola. Caramba, tá chato mesmo. Enfim, vamos voltar aqui. Ó, agora na agropecuária. Vocês vão grifar aqui, olha, na agropecuária, na segunda frase desse primeiro parágrafo. Desse modo, as propriedades são pequenas e médias e o trabalho, em geral, é familiar. Então, nas propriedades familiares, como em todas as outras regiões brasileiras, as pequenas propriedades produzem aqueles produtos que são para nosso consumo. Feijão, arroz. As grandes propriedades, elas vão produzir um único produto, mas que vai ser voltado para exportação. Lá no Sul também vai acontecer isso. As grandes propriedades, elas vão produzir soja, trigo, para exportar. Então, olha aqui. No segundo parágrafo... Eu estava sem internet, deu para entrar de novo. Oi, meu amor. Eu estava sem internet. Voltou. Tá. Voltou agora. Tudo bem. Vocês vão grifar, Isabela. No segundo parágrafo, em grandes propriedades, o cultivo da soja e do trigo atendem ao mercado externo, que eu acabei de falar para vocês em relação às exportações. No último, sim, no segundo parágrafo, no entanto, começa assim, aí você vai começar a grifar. Em grandes propriedades, o cultivo de soja e trigo atendem ao mercado externo. No último parágrafo, você vai grifar tudo. Quase jogando um balde de tinta em cima
os parágrafos, porque... Ou não, sério, o último é importante. Agora, na página 374. Olhem bem essa tabela que está aí no livro de vocês. Os principais cultivos e criações da região sul do Brasil. Em relação aos cultivos, nós temos aqui a quantidade produzida e o percentual da participação desse produto na produção brasileira. Lá no sul, nós produzimos 90% de todo o trigo produzido no país. Então, quase tudo, né? Arroz, 81%. A soja, 37%, porque é o centro-oeste que predomina na produção da soja. Agora, olha lá embaixo, na pecuária. Suínos, metade por cento da produção. Aves e bovinos em seguida. Então, vocês vão grifar aqui, abaixo dessa tabela, a primeira frase. Quase metade de toda a criação de aves e suínos do Brasil é proveniente da região sul. O quê? Não sei, acho que não. Oi? Não, só ela dá o nome de Cinti. Eu não sei. Agora, lá na indústria, gente, vocês vão grifar somente no primeiro parágrafo, a primeira frase. Nessa região, até alimentício. Só até aí. Página 375, a primeira frase do primeiro parágrafo.